Olá, 31 de março marca 52 anos do golpe militar, lá em 1964. Hoje, 2016, o país vive um novo momento bastante complicado. Para analisar essa realidade, o argumento recebe hoje a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas. Senadora, a história está se repetindo? Infelizmente, né? Não da mesma forma, usando os mesmos métodos, mas muito parecida com o que aconteceu em 1964. Na realidade, a gente tem hoje em curso no país, primeiro, uma crise econômica profunda. E eu sempre costumo dizer que é óbvio que essa crise econômica por que passa o país tem elementos locais, internos, nacionais, mas tem elementos externos muito fortes, não é? Porque o capitalismo do mundo inteiro ele vive em crise desde 2008. Então, nós estamos sentindo um efeito retardado da crise que se iniciou no mundo inteiro em 2008. Tanto que países como Japão, Estados Unidos, a maior potência, começou lá a crise, aliás, países da União Europeia, eles viveram esses anos todos, 2009, 2010, 2011, com uma recessão profunda, diminuindo os ganhos dos trabalhadores, retirando o direito dos trabalhadores, promovendo déficits orçamentários. É o caso de Portugal, Espanha. O caso de Portugal, Espanha, 25%, convivendo com taxas de 25% de desemprego. Enquanto isso, nós vivíamos uma situação muito boa, o emprego crescendo, o direito dos trabalhadores crescendo. Quando foi, ano passado, principalmente, já em meados para o final do ano de 2014, mas o ano passado, essa crise aqui explodiu. E por que explodiu? Porque o governo, para não permitir que a crise chegasse ao nosso país e abatesse os mais humildes, o que o governo fez? Adotou medidas anticíclicas. E o que significa medidas anticíclicas? Significam medidas para amortecer o impacto da crise. Para amortecer o impacto e manter o mercado, funcionando, dinâmico, não é? Então, ele concedeu subsídios a empresas para garantir a empregabilidade e a produção. Ele garantiu acesso ao crédito aos grandes, mas principalmente aos pequenos. Foi o caso da redução do IPI de carro, exatamente, da linha branca. ampliou os seus investimentos, os investimentos estatais, e ampliou também os programas sociais. Só para ficar num único exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que é muito importante, um programa social fundamental. Ele criou Minha Casa Melhor. O que é? Uma linha de crédito para as pessoas equiparem as suas casas com geladeiras, com máquinas de lavar, com fogões, armários, essas coisas, né? Então, essas medidas fez com que o Brasil não vivesse, naquele momento, os sintomas da crise. Mas chega uma hora que os nossos cofres não suportaram mais. Então, era preciso, e como está sendo preciso, fazer alguns ajustes. Só que ao invés de nós nos preocuparmos em fazer esses ajustes no Brasil, o que acontece? A crise política eclode com muita força. A senhora diria que as forças que hoje pressionam para esse momento de crise são as mesmas que pressionaram lá em 64? Não tenho dúvida nenhuma. As pessoas não são as mesmas, mas as forças são as mesmas. A ideologia, exatamente, a ideologia, as ideias dos partidos políticos, os partidos são diferentes, mas as ideias, a ideologia, elas são as mesmas, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, com a gravidade maior da crise econômica, aliada a este problema gravíssimo de corrupção no país, que diz respeito à Operação Lava Jato e outras operações, que revelam ao país um grau elevadíssimo de ações contra empresas públicas, ações de corrupção levadas a cabo por agentes públicos, por políticos, por empresas privadas, nacionais e internacionais, estrangeiras. Então, somando todos esses aspectos, é óbvio que a popularidade da presidente cai. É óbvio, isso aconteceu com todos os presidentes, não é? Do país, em todos os momentos, em todas as fases. E eles se aproveitaram, a oposição, ao invés de buscar a unidade para tirar a crise da nossa frente, a crise econômica, eles fazem ampliar a crise, criando artificialmente uma crise política. E ela tem hoje uma denominação muito objetiva, que foi o impeachment,
que é um processo que está em curso na Câmara dos Deputados, a qual nós chamamos de golpe. Não porque o impeachment seja um golpe, seja ilegal. Não, o impeachment é legal. O impeachment é previsto na Constituição brasileira agora. Ele está previsto a partir de crimes cometidos. E nós estamos dizendo, não há nenhum fato que incrimine a presidente Dilma. Então, impedir a presidente, através do Instituto do Impeachment, é cometer um golpe, porque nenhum crime está caracterizado. Aí dizem, não, mas tem as pedaladas fiscais, tem os decretos. Primeiro, todos os governos fizeram isso. E nunca o Tribunal de Contas da União rejeitou qualquer conta por essa razão. Vários governadores também. Mais de 16 governadores dos estados fazem isso. Então, eles também têm que ser apeados do poder. Então, a gente percebe, só que a gente está com uma dificuldade, porque os meios de comunicação não divulgam a informação completa. Isso que eu ia lhe perguntar. Em 64, houve uma grande marcha, a marcha pela família, pela propriedade, pela tradição, que foi um ícone da mobilização social daquela época em defesa da ruptura do sistema. Hoje, qual é a análise que a senhora faz da sociedade brasileira? Olha, eu primeiro não quero generalizar, porque é muito ruim e incorreto você generalizar tudo, mas a gente pode também chegar a um paralelo dos dois momentos, né? Chegar a um ponto comum desses dois momentos, de 64 e de agora. Em 64, nós tivemos a Marcha da Família pela Liberdade e Tradição contra os comunos sindicalistas, ou sindicomunistas, né? Como se diz, grande comício da Central. Exatamente, os sindicalistas e os comunistas, né? Por quê? Porque o governo do Jango, ele vinha promovendo reformas importantes, como a reforma agrária, ampliando os direitos do povo e dos trabalhadores, e obviamente isso incomodava a elite. Então, eles fizeram isso dizendo que os sindicalistas, que os comunistas estavam querendo assaltar o Brasil. Hoje não, hoje eles usam, mas também naquela época usavam muito fortemente a bandeira da corrupção e da ética. Hoje, eles também, mais ou menos, eles fazem a mesma coisa. Eles usam a bandeira da corrupção, tentando vincular a presidente Dilma com a corrupção, o que é um crime, isso sim é um crime, isso sim é um estelionato, porque ela não foi, em momento nenhum, identificada em nenhuma ação, de nenhuma operação, seja Lava Jato ou qualquer outra em curso do Brasil, mas eles tentam levar a população brasileira a imaginar que essa seja a razão do processo que ela responde na Câmara dos Deputados. E, em absoluto, não tem nada a ver com isso, não é? E, dessa forma, tentam promover, tal qual fizeram em 1964, o golpe agora. Eu posso dizer que a diferença de agora é que essas manifestações, elas se reúnem em torno da onde? Em torno da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O estado mais industrializado do Brasil tem a entidade que representa o setor industrial, ou seja, dos patrões, dos poderosos, da elite brasileira, a coordenar todo esse processo de impeachment. Com isso, eu não estou querendo dizer que as pessoas que estão indo às ruas nessas manifestações tenham objetivos condenáveis. Não. Elas vão porque movidas estão a informações falsas. A hora que elas tiverem informações corretas, eu não tenho dúvida nenhuma. E, aliás, eu posso usar até o exemplo de um dos procuradores que fazem parte da força-tarefa da Lava Jato, que numa palestra recente disse que se a operação segue, se hoje o Ministério Público, a Polícia Federal melhoraram a sua capacidade técnica de fiscalização, de investigação e de autonomia, isso se deve ao atual governo, né? Ou seja, os governos anteriores impediam que isso acontecia. Olha, eu fui deputada federal com o presidente Fernando Henrique e nós nunca conseguimos instalar uma CPI sequer. O exemplo da CPI da compra de votos para aprovar a reeleição. Mudar uma regra do jogo no meio do jogo, que por si só já é um crime, não é? Mas provas haviam muitas, inclusive réus confessos, deputados federais que chegaram a confessar que receberam dinheiro para votar a favor da reeleição do presidente Fernando Henrique. Aliás, agora com todo esse episódio de investigação, isso está voltando à cena, né? Porque da onde saiu o dinheiro está aparecendo vários delatores falando daquele período, né? Então eu me preocupo muito que todo esse processo ele seja não só para mudar o projeto político, econômico do Brasil,
não é? Fazer na moldagem dos seus interesses, do grande capital nacional, internacional e contra os direitos dos trabalhadores, mas também que seja a porta, né, para estancar todo o processo de investigação em curso no Brasil. Então, acho que o povo tem que tomar cuidado, porque o discurso já começa a aparecer. O Brasil precisa de calmaria para sair da crise, mas para ter essa calmaria tem que tirar a presidente Dilma do poder, ou seja, tiram a presidente, aplicam o seu projeto de privatizações, de retiradas de direitos e também acabam com a Operação Lava Jato. Senadora, muito obrigado. Essa foi a senadora Vanessa Graziotin, PCdoB do Amazonas, que analisou aqui com a gente a conjuntura atual do Brasil 52 anos depois do golpe militar de 64. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós, o número é o 0800 61 2211, a ligação é gratuita, ou entre na nossa página web, senado.leg.br/tv. Até um próximo argumento.